Tá mudando, que aqui tem gente que tá bem mudado já, viu? Tem gente que tá vitorioso. Quem? Quem será? Quem será? É aquele ali, ó. Seu Lió. Seu Lió tá vitorioso, filho. Ixi, você escolhe pra ele aqui é tudo. Educar é uma vocação e uma aprendizagem. É ter a possibilidade de ver florescer o conhecimento em ambientes muitas vezes esquecidos. Saber ler e escrever é um direito humano e o ingresso para a cidadania no mundo moderno. O projeto Educação de Base para a Construção da Cidadania Plena é a realização de uma proposta do Movimento de Educação de Base, MEB, com o PRONERA, Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. A primeira meta deste projeto é a alfabetização de nível fundamental de pessoas jovens, adultas e idosas de assentamentos e acampamentos da reforma agrária. O meu sonho é aprender a ler e escrever. E tirar os documentos tudo assinadinho e a habilitação junto, né? E eu queria aprender a ler, aprender a escrever, ensinar algumas pessoas também, ensinar, né, alguém que eu pudesse ajudar as pessoas. Porque se a gente não sabe ler, não sabe escrever, não pode ajudar ninguém, né? Pode ajudar de outra maneira, né? Quer pedir enxada? Ninguém quer. Porque eu já estou aprendendo alguma coisa assim, ao menos escrevendo o nome, eu já estou, mais ou menos, já estou escrevendo o nome. Muitos falam que não vem porque está muito velho. Eu falo para eles, para aprender não tem idade. O caminho é esse. O primeiro passo é ter um lugar para reunir o pessoal. O segundo é ter a professora. E a terceira é qual? É a boa vontade de todo mundo. Se todo mundo tiver isso aí, ele vai para frente. A pessoa tendo força de vontade, até com 100 anos, a pessoa ainda aprende a ler. Eu vou chegar lá, se Deus quiser. E aqui está muito bom, a Eunice é muito pacienciosa. Nossa professora é beleza. Construímos o alfabeto junto. Ficamos mais de 2 meses, todos os dias, pronunciando as letras. Todo dia. Abria a sala de aula para conhecer as letras. E a gente tem vários alunos que não conheciam as letras. E hoje já conhecem. Então, isso para mim é uma satisfação muito grande. Eu venho de famílias analfabetas. Pai e mãe analfabeta. Nós estudamos em escola rural e é um desafio para mim, um desafio grande e que eu conto com a ajuda das minhas coordenadoras para suprir as necessidades que eu tenho. Alguns educadores já davam aula com outros métodos e outros já estavam começando. Então eles precisavam perceber que o método ver, julgar e agir e rever era um método prático, que ele não era só uma teoria, né? Que ele se baseava em você analisar um problema, julgar esse problema com a turma, depois agir em cima dessa solução e ainda rever. Isso é uma coisa que hoje eles conseguem fazer naturalmente, mas no início a gente encontrou muita dificuldade de mostrar para eles que uma coisa que é um pouco difícil de se falar na teoria, na prática era muito mais fácil de se fazer. Nossos assentados, que somos um assentamento aqui, eles estão com estão mais vivos, estão trabalhando muito mais as suas questões pessoais, várias coisas que nós precisamos da questão da alfabetização e aí a gente não tinha e hoje eles estão conquistando, né? Foi muito gratificante, foi uma verdadeira experiência de vida, muito mais do que um trabalho. Para mim não foi um trabalho, foi uma experiência de vida. Ter a oportunidade de conviver com essas pessoas tão diferentes, conhecer realidades diferentes da minha, foi muito legal.
Meu sonho era ir para a escola, né? Fazer o primário, o ginásio e seguir a vida, né? Todo mundo tem um sonho quando é criança, né? Só que, às vezes, os sonhos são extraviados. Eu não gostava muito de estudar quando eu era pequena. Aí, quando eu ia para aula com meu irmão, nós voltávamos e eu, às vezes, ficava escondida. Aí eu não conseguia aprender, mas para mim fez uma falta muito grande. Aí eu tenho arrependimento de não ter estudado, apesar que eu preferi ficar em casa fazendo comida do que ir para aula. Meu pai falou, então você vai ficar em casa fazendo comida, para levar para nós na roça, se você não quer estudar, então você vai trabalhar. Aí eu preferi trabalhar do que estudar, e hoje, depois de 42 anos, eu estou estudando. Eu tenho uma intenção na minha vida de escrever uma cartilha. E ela já está bem encaminhada na minha cabeça, né? E quero fazer ela. Sobre ervas medicinais, sobre horta orgânica, sobre as aves nativas do Sudeste, que se perdeu tudo praticamente, né? Essa devastação toda. Então é um sonho da minha vida aprender bem, escrever, para a gente poder tocar essa vida para frente. Quando eu estudava, antes do óculos, estava me dando muita dor de cabeça e minhas vistas estavam saindo lágrima. Aí eu percebi que elas estavam começando a embaçar. Aí nós entramos nesse projeto do EJA, aí nós conseguimos o óculos. De 1, 2, 3 tijolos a gente conseguiu esse espaço aqui para a gente estudar. Entendeu? Depois teve alicerce, construção das paredes, madeiramento, né? Eu creio que tem muito pingo de suor meu aqui desse espaço. E hoje eu quero realizar o meu sonho aqui também. Ele foi construído por um coletivo, né? Algumas pessoas do acampamento. E aí ele foi, até desde o tijolo, foi tudo construído por nós. Então, tijolo de barro, então era construído 3 por vez. Então era 3 na máquina, então tinha que colocar o barro. Então foi longo o processo, né? Mas aí todo mundo se uniu para construir o espaço. E tá aí. Para estudar, eu acredito que se for que nem eu aprendi a mexer com a abelha, vai ser fácil. Né? Porque eu não sei estudar, nunca estudei. Estou aprendendo, estou com o quê? Estou com uns 4 meses que nós estamos entrando aqui. Para mim, eu estou muito contente que eu estou aprendendo. Né? Um pouquinho, mas estou, né? Porque eu não sabia nada. E agora já estou sabendo. Trabalho no sítio, à noite venho para a escola, já estou aprendendo bem já. Sem estudo fica muito perdido nas coisas, né? Às vezes coisa você não consegue ler, não consegue escrever, então a gente se sente outra pessoa, né? Se sente mais valorizado. Com o passar do tempo, a gente para de estudar, a gente esquece até aquilo que aprendeu, né? Então a gente voltou agora a estudar, a gente vai lembrando de novo, né? Vai praticando e vai desenvolvendo a leitura. Eu pego o ônibus, venho, a hora de ir embora, eu pego o ônibus passa lá e devolve eu e meu marido. E nós não vê a hora, nós não perde um dia. Só se estiver chovendo, canivete, que nós não vem. Mas nós vem. Eu não vejo a hora de ir. De primeiro nós não tinha isso aqui. Ainda vamos aproveitar a vontade da professora, né? Porque ela tem muita vontade de ensinar a gente e a gente tem muita vontade também de aprender, porque a coisa mais triste é o senhor chegar e pegar um caderno ou ver uma coisa lá em qualquer local que a gente chega e ficar olhando para a lousa e não saber o que é. 7 meses de aula, né? Eu vejo que hoje eles são mais críticos, estão brigando mais pelo lugar em que vive, sabe? Estão valorizando mais a si próprio, estão tendo mais sonhos, que sonhos eles sempre tiveram, mas agora estão correndo mais atrás das coisas. Eu percebo assim que eles estão ampliando a visão de mundo deles.
Eles gostam de vir, gostam de aprender e futuramente eles querem continuar os estudos, né? É um balanço positivo, porque a maioria dos alunos continuaram, estão do início até essa parte final do projeto. Então, para a gente isso é gratificante, porque mostra que eles estão empolgados e que os educadores também estão empolgados. Estão conseguindo mudanças dentro dos assentamentos, estão participando mais das comunidades. A questão da estrutura, né, essa foi uma das grandes dificuldades, porque toda essa estrutura que tem aqui foram os próprios acampados, os próprios educandos que, junto com as famílias aqui acampadas, que construíram e que compraram, fizeram vaquinha para comprar esse telhado, para não ser uma escola debaixo do barraco de lona, porque antes era nesse barracão ao lado com a lona, era muito quente de ficar. Depois do recesso que teve, a gente foi voltar e o nosso prédio tinha sido destruído, as nossas salas, né? E se fosse antes, eu acredito que eles não teriam feito o que fizeram, né? Aí a prefeitura cedeu um novo prédio pra gente, um prédio bom, bonito, tudo. Mas aí eles viram, eles chegaram e falaram, não, tá errado, a gente tem que ficar aqui, no nosso prédio, né? Vamos nos unir, vamos fazer um mutirão, vamos limpar, o que foi destruído, não entendo, vocês viram, né? A gente instalou pia, um trouxe um tijolo, um trouxe meio cimento, o Maurílio veio, ajudou na luz, seu Dito, né, eletricista, colocou, sabe, né, fomos na prefeitura, pedimos o material que estava faltando, todo mundo se uniu, carpiram, né, fizeram carriola. Então, eu tenho certeza, a metodologia funcionou dessa forma, que eles, né, viram, né, né, julgaram e agiram, né, e agora a gente está revendo. Assim, eu não acreditei quando eu vi a ação deles, né, não, a gente vai ficar aqui, então eu acredito assim, que o nosso trabalho, o nosso método está valendo a pena. Porque a gente está formando cidadãos mesmo, né? Que eles já são cidadãos e agora mais críticos, que estão vendo e aprendendo a julgar e a agir. Bastante gente que devia vir e não vem, e nem quer vir. Não sei se é por vergonha ou por quê, porque tem gente aqui que não sabe fazer nada, não sabe nem o nome. Tem gente aqui que tem bar e a gente tem que fazer as contas para pagar ele. É muito ruim, né? Uma pessoa dessa que a gente tem que aprender a ir lá ensinar ele lá.